Calorosas saudações e vamos tentar que este vídeo tenha mais likes do que o CDS tem votos. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 30 mil subscritores aqui no meu segundo canal. Subscrevam também o primeiro para chegarmos aos 80 mil lá, 30 mil aqui. Ora, Nuno Melo disse que basicamente preferiria governar com um entendimento com o Partido Socialista do que propriamente entender-se à direita com o Chega. Não estou a difamar Nuno Melo, estou apenas praticamente a citá-lo de forma direta. Sem mais demoras, vamos ouvir. Se esta AD não tiver uma maioria absoluta e ainda assim vencer as próximas eleições legislativas, mas precisar do Chega, a AD deve governar. Luís Montenegro já sabemos disse que não seria Primeiro-Ministro se não vencesse. E também já disse que não se uniria ao Chega, coisa aliás partilhada por si. O que lhe pergunto é, se a AD tiver uma maioria parlamentar com o Chega, não deve governar, deve entregar o poder ao Partido Socialista? Isto se o PSD não ganhar. Atenção, não sei o que é que Nuno Melo vai dizer aqui, mas segundo as palavras de Luís Montenegro, se o PSD não ganhar, Luís Montenegro afasta-se e deixa o PS governar em minoria porque prefere o PS a governar com minoria do que propriamente governar com o Chega com uma maioria parlamentar no entendimento à direita. Eu acho que se a AD vencer as eleições, com mais um voto que seja, em relação a outros partidos, deve governar. Sem precisar do Chega? Como é que vai governar se não fizer maioria no Parlamento? Eu pergunto, quantos governos é que houve em Portugal sem maioria absoluta? A questão, eu percebo o que é que o Nuno Melo está a dizer, mas a conjuntura do desenho parlamentar era completamente diferente da atual conjuntura do atual desenho parlamentar. Não existia um partido disruptivo à direita como é o caso do Chega. Portanto, é um novo ponto de incógnita na equação que se está aqui a tentar resolver. E é isso que o Nuno Melo não está a responder. Governa em minoria. Sim, é evidente. Com o risco Aliás, de cair, sempre essa, com o risco de cair na apresentação do programa de governo. Houve vários governos. Foi o que aconteceu com o Passos Coelho, por exemplo, em 2015. Sem maioria. Aliás, a regra foi durante muito tempo governos que não eram de maioria absoluta e os outros partidos a darem condições de governabilidade através do essencial da discussão que acontecia no firmamento parlamentar, porque é isso que é normal em democracia. Eu percebo o que é que o Nuno Melo está a dizer, ele efetivamente não deixa de ter razão. Isso aconteceu, por exemplo, na altura do Guterres, em que o Orçamento de Estado chegou a ser aprovado para um queijo, ou por um queijo, aliás. Não estou a gozar, foi efetivamente Portugal, o país do queijo limiano, a verdade é essa, por um deputado do CDS, não sei se recordam disso, se não se recordam vão pesquisar que é engraçado, mas em todo o caso, parece-me, e não digo isto com o objetivo de denegrir o Nuno Melo, ou de denegrir o CDS ou a direita em geral. Digo isto porque é a constatação do facto que a mim me vem aos olhos vistos, que é o CDS está preso no passado. O Nuno Melo tem razão. Já houve vários governos minoritários em que o Bloco Central permitiu ao outro lado governar. Nós já passámos isso. Esse tempo acabou. E já acabou há muitos anos. 2015, a brincar, foi quase há 10 anos. E a direita, ou o centro-direita, ou o centro, tem que se atualizar. Porque enquanto o centro não se atualizar, o centro-direita em Portugal não se atualizar, a esquerda vai continuar a ganhar eleições ou então continuar a fazer acordos de maioria parlamentar para continuar a vencer à direita ou o espaço à direita da esquerda portuguesa. Enquanto que o CDS, o PSD e restantes não compreenderem isto, não há mudança neste país. Isto já acontece em vários países, nomeadamente onde o modelo de representatividade é proporcional ao número de votos, como é o caso da Holanda, em que, por exemplo, se tivermos 35% dos votos, temos 35% dos assentos. Portanto, é mais complicado conseguir-se maioria absoluta nesses casos e os entendimentos são normais com outros partidos. Essas condições de governabilidade, se a AD vencerem sem maioria? O PS já governou várias vezes em minoria. Aconteceu assim com o engenheiro Guterres, aconteceu assim noutros governos. Com António Costa, entre 2015 e 2019 também, mas com entendimentos à esquerda, houve sempre entendimentos. E também já teve maiorias absolutas. E o espaço político de centro-direita, a CDS inclusive, não impediram o Partido Socialista que venceu eleições de governar. Eu acho que isso é que é normal em democracia, sabe? O que é correto em democracia, o Nuno Melo tem razão. Eticamente ele está correto. Qual é que é o meu problema aqui? O meu problema aqui é que o Nuno Melo acha que a esquerda se vai comportar ética e moralmente como a direita se comporta. A direita, em termos éticos e morais, é inenarravelmente superior e melhor que a esquerda. Somos melhores, a realidade é essa. Agora, esperarmos que a esquerda se comporte da mesma forma ética e moral, tal e qual como nós nos comportamos,
É um erro tremendo e a principal razão pela qual nós, em termos partidários ou políticos em Portugal, estamos completamente amorfos e a esquerda continua a ganhar eleições. O que é anormal em democracia são as geringonças. E esse jogo foi totalmente alterado a partir... Isso não vai mudar, é preciso passar a página. Esse tempo já lá vai. Ninguém gosta de geringonças à direita ou ao centro, mas esse tempo já lá vai. Temos que adaptar. de 2015. E temos que saber jogar com... Temos que saber jogá-lo, verdade seja dita. Mas o que é normal é que quem vença governa. E o que eu acho é que se a AD vencer as eleições, deve governar. Compete aos outros partidos todos dizerem sim ou se não e assumirem politicamente as responsabilidades por isso. Ainda bem que diz isso, porque e se a AD não vencer as eleições, mas o PS as vencer sem maioria e não se formar uma maioria à esquerda, o que é que a AD deve fazer? Pergunta-chave. Pergunta-chave. Imaginando que PS ganha, mas a esquerda toda junta não tem 116 deputados. E apesar do PSD ficar em segundo lugar, rejeita fazer um entendimento com o Chega para o PS estar no poder mais 4 anos. Eu não sei o que é que Nuno Melo vai dizer aqui, ou melhor, já sei por causa do título, mas o que o Nuno Melo está aqui a dizer é que prefere governar, ou prefere que seja o PS a governar mais 4 anos, do que governar com o Chega, mesmo o PSD ficando em segundo lugar. Deve deixar o PS governar em minoria? É o que eu defendo. Mesmo que haja uma maioria... Se o Partido Socialista vencer as eleições, o que é normal, até dando como boa aquela que é a posição do líder desta coligação, que é o líder do partido mais votado, que é o Luís Montenegro. Isto é ser casmurro. Isto é ser casmurro e não ultrapassar aquilo que foi 2015. Peço desculpa, mas isto é conversa de aziado. Eu gosto do Nuno Melo, aprecio o CDS, já o disse várias vezes, mas isto é conversa de aziado. Parece que ainda está completamente ressentido com a geringonça de 2015. Os tempos mudaram. Adaptem-se aos tempos, porque se não se adaptarem aos tempos, os tempos adaptam-se a coisas novas. E é por isso que a AD, o CDS e o PSD têm cada vez menos votos comparativamente àquilo que era o pré-2015. Ou adaptam-se a outras coisas. É que quem vence deve governar. É isso que é suposto. E, portanto, mesmo havendo uma maioria de centro-direita no Parlamento, se o Partido Socialista vencer as eleições sem maioria parlamentar... Eu aplico aos outros rigorosamente aquilo que acho, reclamo para nós. Isto é um grande problema em Portugal, porque o Nuno Melo aqui e todos aqueles que têm esta visão veem a política como se fossem clubes de futebol. A partidocracia. Porque nós devemos governar com a primazia das ideias, não com a primazia dos partidos políticos. O que o Nuno Melo está aqui a dizer é que só porque um partido político fica à frente do outro deve governar. Mesmo que 70% de outros partidos políticos que tenham ideias semelhantes tenham esse agregado proporcional superior para conseguirem ter mais votos de apoio do que o partido que ficou em primeiro lugar. É isso que ele está a dizer, a colocar a questão partidária à frente da questão das ideias. Claramente que o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega têm ideias mais próximas, enfim, pelo menos têm ideias QB mais próximas do que o PS. Creio eu. Pelo menos em termos da militância. E, portanto, vamos retirar esses 60 e tal % de ideias mais próximas para permitir que quem teve 25 ou 27% dos votos governe em detrimento daqueles 60 e tal % de ideias em comum? É triste. E eu lhe digo que se a AD vencer as eleições deve governar, o que eu reclamo para a coligação, acho que deve ser aplicável a todos os outros. Falo por mim enquanto Presidente do CDS, porque é o que eu acho. Portanto, o cenário de podermos ter que repetir estas legislativas por não haver uma maioria parlamentar não lhe passa pela cabeça. Isso pode acontecer. Tudo me passa pela cabeça. Portugal, infelizmente, mostrou-se um triste banco de ensaios desde que o Partido Socialista, perdendo eleições, decidiu fazer tudo para governar e nisso alterando tudo em relação a todos os outros. E, curiosamente, estabelecendo linhas vermelhas que a sua esquerda não quer. Sim. Não é? Bom, mas independentemente disso... E ainda é conversa de ressentimento, passa à frente, já toda a gente sabe, as linhas vermelhas foram cortadas há 10 anos, que essas linhas vermelhas, isso agora não é nada. As linhas vermelhas agora é o programa semanal do Miguel Morgado com o Miguel Prata Roque. Isso são linhas vermelhas. Na política isso foi quebrado, segue bola, segue jogo, a tática agora é diferente. E tem que se adaptar, não se querem adaptar, continuam presos em 2015, não são eleitos para o Parlamento. O que eu lhe digo é que eu dou todas as possibilidades como a ter em conta. Tento ler a política num espaço que é da normalidade possível. E a normalidade possível diz-me que quem vence deve governar. Essa é a normalidade possível. Outros entendem que não é assim. Pronto, logo se verá. Mas o que eu acho é que mas é exato. Nos países do resto da Europa é perfeitamente normal que o partido menos votado, se conseguir encontrar uma ideia comum entre os vários partidos que lhes dê maioria, consigam governar.
Isso já aconteceu em vários casos. Aconteceu na Alemanha, aconteceu agora na Holanda, ou pode acontecer agora na Holanda, e já aconteceu por várias vezes na Holanda. Nos países nórdicos também é normal que isso aconteça. Portanto, é a questão das ideias acima da questão dos partidos. Isso devia ser mais cimentado em Portugal e mais fomentado. Exatamente por isso que eu também lhe digo que a AD deve, e os eleitores devem percebê-lo, pedir, e os eleitores deveriam decidir, a maior votação e mais expressiva votação possível para a AD, precisamente para que esta única alternativa ao Partido Socialista não fique dependente nem da instabilidade nem da responsabilidade alheia. E isso é muito importante. É muito importante quando se governa, na medida do possível, dependermos de nós. Ora, há pouco falava-me de um outro partido, esse outro partido... Podes dizer que é o Chega, por amor de Deus, eu não percebo qual é que é o anticorpo desta gente que o Chega, por amor de Deus. A maior parte das fileiras de militância do Chega são feitas por pessoas que vieram inclusive do CDS e do PSD. O PSD e o CDS, quando perdem mais tempo a criticar o Chega do que o Partido Socialista, estão a perder votos. Porque as pessoas sentem-se traídas quase. Porque a maior parte das pessoas do Chega, neste momento, vieram do PSD e do CDS. Como é que uma pessoa que teve esta casa política se sente ao ouvir esta caracterização completamente pejorativa à sua pessoa e àqueles que concordam com ele? Não é o mais inteligente. Não quero dizer indiretamente, chamar a quem está a dizer isto, enfim, amigo do Shrek, mas é o que parece, eu lamento imenso. É o partido que, antes mesmo dos votos estarem contados, na mais significativa declaração política, quando se apoia eleições, antecipa que apresentará uma moção de rejeição ao governo, que curiosamente é de centro-direita, porque é o governo da AD, do PSD e do CDS. O governo não é de centro-direita, o PSD é um partido de centro-esquerda e o CDS, efetivamente, é um partido de centro-direita. É uma coligação ao centro, com um partido de centro-esquerda e um partido de centro-direita. Isso sim, portanto podemos falar de uma coligação ao centro. Essa é a realidade. A social-democracia é centro-esquerda em todo lugar do mundo, exceto na ocidental praia lusitana, porque aqui somos uma cambada de iluminados. E não o diz em relação ao Partido Socialista, quer dizer, e os eleitores é bom que percebam que está em causa. De facto, esse partido é hoje o aliado útil do Partido Socialista. É a consequência primeira da alternativa mais viável ao Partido Socialista O Chega não é aliado do PS. O Chega simplesmente aproveitou. Eu até digo uma coisa, não me interpretem mal, mas o maior aliado do Chega é o PSD. E por uma simples razão. Foi graças à incompetência do PSD, ao não atualizar dos tempos por parte do CDS e QB também por parte do PSD, que o Chega cresceu. Não é por acaso que eu há bocado estava a dizer que as fileiras do Chega aumentaram muito por causa do PSD e do CDS e dos seus respectivos descontentes. Essa é a verdade. Não é malta não veio do PS. Alguns podem ter vindo, certo? Mas não é a maior parte. E o Nuno Melo sabe disso. A direita não se atualizou. E isso aconteceu por toda a Europa. O PSD francês, vamos comparar assim, não é a melhor comparação, mas pronto. O partido de direita tradicional em França, que era o partido do De Gaulle, nas últimas eleições, teve 4%. Ficou atrás da Marine Le Pen e do Zemmour. Nem o segundo partido mais votado é em França. Portanto, à direita, faça-me entender. Portanto, isto é um problema que já aconteceu aos partidos tradicionais à direita no resto da Europa e vai acontecer agora em Portugal. Nunca é tarde para chegar tarde e em Portugal chegou agora. Uma moção de rejeição por parte desse partido que deve, nessa medida, levar os eleitores a perceberem que exatamente, ou também por isso, devem escolher e devem dar a oportunidade a quem tem a experiência, a quem tem essa previsibilidade, a quem tem quadros extraordinários em todas as áreas setoriais, a quem tem propostas, a quem não anda... Eu não quero dizer isto, o CDS tem bons quadros, eu não sou faccioso ou partidário, estaria a ser hipócrita, o CDS tem bons quadros, mas o argumento da experiência não me parece que seja viável. O CDS não tem qualquer tipo de trabalho parlamentar há 2 anos, não é? Portanto, o Nuno Melo não está no Parlamento Nacional há muitos anos, não sei se esteve sequer, sei que é parlamentar europeu há muitos anos, portanto, enfim... Vamos ver. A quem não está propriamente a fazer política manipulando emoções, e é isso que eu acho que os eleitores deverão, numa afirmação de racionalidade, também decidir nas próximas eleições legislativas. Pode-se assumir que se Luís Montenegro der o dito pelo não dito, em relação a essa não coligação com o Chega, não contará com o CDS? Pode assumir que o CDS, pode assumir que aquilo que eu lhe digo é aquilo que eu acho. Em relação ao Luís Montenegro, vai ter que perguntar ao Luís Montenegro aquilo que eu acho que a posição do Luís Montenegro é a mesma que a do Nuno Melo, não é? Eu percebo a pergunta, claro, que é para ver se há aqui alguma discordância entre ambos, percebo,
Mas acho que a posição do Luís Montenegro é exatamente a mesma que o Nuno Melo. Aquilo que ele fará. Aquilo que me disse foi que não lhe passava pela cabeça governar se não vencesse as eleições. E o que lhe estou a perguntar é se o PSD der o dito pelo não dito, se o PSD deixa de contar com o CDS. O que eu lhe digo é A verdade é que o CDS só tem... Eu estive a ver as listas, posso estar equivocado, mas o CDS no máximo mete 3, mete 2 de certeza, com sorte mete 3. Portanto, não sei até que ponto é que 2 deputados do CDS fazem assim tanta diferença na coligação. que reclame para os outros aquilo que parece para nós. E eu gostava, nesse consenso possível, que também fizesse essa pergunta ao outro lado da barricada. Assim farei. E perguntasse se a AD vencer com uma maioria que é simples, se entendem que deve governar ou que não deve governar. O que eu lhe digo é que devem governar uns e outros. Depende. Se a AD apresentar efetivamente um programa de governo que agrada à minha visão de ideias, se fosse eu, não é? Falo por mim, não é? Portanto, individualmente, eu votaria a favor, não há problema. Eu não vou comprar alguma coisa sem saber o que é que ela é, não é? Agora, se for o que o PSD nos tem apresentado ao longo dos últimos anos, completamente, eu não tinha problema em votar contra, portanto, enfim. Meus amigos, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partilhem, sigam-me aqui nas redes sociais também. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.